As palavras e o vídeo da doutora realmente nos deu certeza de que nós não estamos sozinhos nessa guerra, né? E principalmente confirma todo esse empenho aí, lógico que liderado por você, mas eu quero mencionar o Tadeu, o Alba, que daqui a pouquinho está no nosso meio de novo, mas eu estou muito contente, porque tudo que nós fizermos agora, a partir desse empenho, desta ação, vai resultar na onde a gente precisa chegar, Luiz, porque eu mesmo faço um balanço aqui, eu tenho diretamente de mim mais ou menos 6 a 8 pessoas que dependem dos sonhos nossos realizados. Só que em grupo, em rede, nós atingimos aí mais de 400 pessoas que precisam do retorno das nossas atividades. Então nós não podemos desistir, essa é a minha primeira palavra, desistir jamais. E eu penso que um dos fundamentos que eu aprendi do marketing multinível, eu queria passar isso, eu sinto um pouco de falta hoje de a gente tentar uma ação como essa, que a informação flua de níveis superiores para os inferiores. Então, você, por exemplo, ter o contato com todos os diretos é uma coisa meio que vaga falar num momento como esse. Mas toda a informação que aquele componente, aquele membro da tua rede não receber ou não tiver dentro dessa sala, nós sairmos deste final dessa última conferência com compromisso de até a próxima sala falar com quem não esteve e passar essa informação. Se você passa ela com compromisso dela ser repassada para a segunda, para a terceira ou para a quarta geração, nosso objetivo, Luiz, será com certeza atingido. E o Tadeu sabe que nós estamos falando isso com propriedade, porque quando a informação flui no MMN, no marketing multinível, quando ela flui dos primeiros níveis e ela não fica estancada, não fica no segundo, no terceiro, no quarto nível, a última geração recebe. Então nós podemos passar de 11, 12 mil pessoas para 50 mil muito rapidamente. Então essa é a minha primeira participação. Mas como eu estou chegando agora, quero também desejar boa noite a todos que estão na sala, a todos os moderadores e também quem nos acompanha aí pela net, tá? Por enquanto, que eu queria te passar isso, mas estou muito animado e muito obrigado por deixar nós participarmos também como moderador dessa sala. Uma boa noite. Eu posso falar só uma coisa rapidinho? Claro, doutora. A sala é sua, fique à vontade. Eu achei a ideia dele ótima de passar as informações para as pessoas. Só que assim, vamos brincar, vamos ver quando a gente brincava de telefone sem fio. Às vezes a informação que a gente passa aqui vai chegar lá na ponta totalmente distorcida. O ideal seria ter entre nós um jornalista que formatasse os nossos bate-papos em um texto bacana e esse texto fosse enviado por e-mail, por exemplo. E vou fazer uma pergunta aqui, para nós começarmos. A senhora pode me responder. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, diante de tudo que está acontecendo, não se manifesta? Isso não afeta a moral da Ordem dos Advogados do Brasil ter uma juíza envolvida em corrupção e bloqueando uma empresa que está gerando riqueza para o país? Primeiro, deixa eu me apresentar, porque eu também não me apresentei, vocês só viram o meu vídeo e não sabem nada de mim. Eu sou militante desde 1994, vai fazer 20 anos que eu advogo, sempre na área civil e na área administrativa. Eu fui advogada de grandes empresas multinacionais no ramo de consórcio, no ramo de seguro, e tenho especialidade em direito ambiental também. Por que eu resolvi pesquisar Telex Free? Vocês podem estar me perguntando. Porque eu queria entrar. Eu queria entrar e não deu tempo, na verdade. Enquanto eu estava nessa busca de informações, houve o bloqueio. Aí eu fui pesquisar o motivo do bloqueio. Vocês estão me ouvindo? Então assim, eu comecei a pesquisar Telex Free porque, na verdade, eu realmente tinha interesse em pesquisar para poder entrar. E antes de eu responder as perguntas de vocês, eu posso perguntar? Claro, fica à vontade para perguntar. Né? Porque eu estou aqui também respondendo, mas eu quero antes, porque eu ainda estou nessa fase de informações. A primeira informação que eu gostaria de ter com vocês: como foi a comunicação da empresa com vocês
Durante todo o período que vocês tiveram sucesso e depois do bloqueio, a empresa é parceira, ela está do lado de vocês. Num chat desse, por exemplo, não devia ter alguém de lá aqui com a gente? Ok, vou responder, viu, pessoal? Já assumo já a posição e claro que os outros líderes também podem ajudar a responder a doutora. Uma das características de uma empresa de marketing multinível é que nós somos divulgadores independentes. Ou seja, a intromissão da empresa no trabalho dos divulgadores ela é mínima. Ela sim regula, cria regras, ajusta o comportamento, mas uma das características talvez mais favoráveis do multinível seja essa, em que você pode estabelecer suas estratégias comerciais, suas estratégias de trabalho, e as empresas de multinível costumam dar muita liberdade para que você possa operar. É evidente que a Telex Free sempre se preocupou com os exageros, né? Por isso ela contratou o Celso Freitas para que fizesse um vídeo oficial da divulgação da empresa, que tinha divulgador em algum lugar do Brasil que dizia que Jesus Cristo estava na Telex Free também. Então, para coibir, para que as pessoas pudessem falar uma linguagem só, e para que a empresa fosse regulando a atividade, ela lançou um vídeo oficial de divulgação. O Carlos Costa, nosso diretor, ele sempre se comunicou com os divulgadores através dos informativos. Verdade. Então, o informativo sempre foi uma ferramenta da empresa para falar com os divulgadores. A Telex Free é uma empresa que tem a sua atividade digital. Isso faz uma diferença enorme na estratégia, né? A sede da Telex Free é em Vitória, no edifício Petro Tower. Lá tem 3 andares, a empresa naquele escritório, naquela sede. Mas nem precisava, né? Se a gente for pensar que uma empresa digital se comunica com seus divulgadores na internet, nem precisaria ser tão bonita, ser tão legal a sede como é em Vitória. Na verdade, o que acontece? Eu gostaria de saber assim, porque enquanto está tudo bem, você nem precisa mesmo de contato com eles. E no momento que foi tudo mal, eles só comunicaram através daqueles comunicativos oficiais mesmos, informativos, que, aliás, eu assisti todos. Aliás, eles passam através daquele informativo muita credibilidade. E eu entendo assim que uma empresa que está querendo fraudar alguém, ela não vai se preocupar nem em dar informativo, nem em pagar imposto de renda, muito menos em tentar trazer aquele outro produto que é o VoIP, realmente o aparelhinho, para quem precisa pegar em alguma coisa, ter o aparelhinho. Se eles estivessem pensando em deixa para lá, a empresa caiu, vamos embora, eles não iam se preocupar em trazer essa inovação, nem ter comprado a Voxbras, enfim. Então, a impressão que a empresa me passa é que é realmente uma empresa séria. É a impressão que eu te falei, eu não estou dentro, eu não sei como funciona. Por isso que eu queria perguntar para vocês, é uma empresa séria mesmo ou a impressão é só minha? O Marcelo acho que quer falar. Eu vou responder rapidamente e te passo a palavra. Eu só quero fazer uma breve colocação a respeito da figura do Carlos Costa, o diretor. É uma pessoa da qual nós devemos respeitar, né? Porque é um cara que simplesmente poderia ter dito, olha, acabou mesmo, estão me perseguindo, vou me embora, né? Soltei, larguei, mas não. E muitas vezes ele ficou quase que sozinho, né? Lutando pelo sucesso da nossa empresa. Então, eu de público quero dizer, né, que agradecemos muito a figura do nosso diretor. Realmente, admiro muito a figura do Carlos Costa. Eu vou responder a pergunta que o Tadeu fez, que eu não respondi ainda, né? Ele me perguntou se a OAB não teria algo para fazer contra esses juízes que são tidos como corruptos lá no Estado, os desembargadores, enfim. A OAB pode fazer várias coisas, precisa ver até que ponto há vontade política dela de fazer e até que ponto eles querem fazer. Eu não faço parte de nenhuma parte política da OAB, eu sou apenas uma advogada com inscrição na OAB, então como é esse trâmite deles lá dentro, como que eles resolvem se manifestar sobre isso, qual que é a política e o tipo de decisão que eles tomam, realmente eu desconheço, eu não posso falar de coisas que eu não conheço, mas que existem ferramentas, isso com certeza existe, o que pode não existir é vontade política. Qual é a possibilidade da liminar cair? Qual o prazo que a senhora imagina? Como é que funciona isso, na sua opinião?
Então, pelo que eu li, vai ter um julgamento do agravo de instrumento segunda-feira agora, né? Vocês ouviram? Me chegou Sim, essa informação também, doutora, que segunda-feira vai ser... Segunda-feira vai ter o julgamento do agravo de instrumento. Quando é dada uma liminar, o recurso contra essa liminar chama-se agravo de instrumento. E esse agravo de instrumento vai ser julgado na segunda-feira, só que é pela mesma Câmara que já negou o recurso anterior. Então, eu não vejo muita possibilidade de isso prosperar nessa segunda-feira, não. Doutora, se o processo for para Brasília, melhora a situação no aspecto favorável para a empresa? Eu estou apostando nisso. Eu quero também. E é o que eu tô torço, louca para lá... esse processo para Brasília, que lá a gente resolve porque lá as pessoas pensam. Exatamente, Doutora. E são outras cabeças, são outros. Afinal, eu acredito que lá no Acre, sem querer fazer pré-julgamento, mas eles podem estar levando para o lado pessoal, porque aquela manifestação que houve lá, logo quando a empresa foi bloqueada, e aí houve a manifestação, eles podem ter se sentido pressionado, né? Então isso pode ter complicado um pouco a coisa. Certeza. Uma coisa assim, quando ela deu essa liminar, o que acontece? Às vezes o divulgador quer ajudar, acaba prejudicando, né? Quando ela deu essa liminar, às vezes ela nem tinha estudado tanto o que era um marketing multinível. O que eu faria na época, se eu tivesse sido advogada Telex Free? Sentar com ela e com esses desembargadores, com o próprio promotor, e explicar o que é o marketing multinível para eles, e a partir do momento que eles conhecem o sistema, eles começam a analisar a Telex Free separadamente, entendeu? Mas primeiro eles têm que saber como funciona o sistema, porque alguém gritou, é pirâmide, todo mundo falou, então é pirâmide. Doutora? Ninguém leu a respeito e ninguém embasou. Há indícios de fraude, há indícios que é uma pirâmide. Indício não leva a uma liminar. A liminar é quando tem certeza da decisão. A juíza tem tanta certeza que o negócio, que a liminar vai ser mantida, que ela já libera a decisão anterior, né, em sede de tutela antecipada, justamente porque ela tem certeza que o mérito vai manter essa decisão. Nenhum juiz dá uma liminar falando, depois lá na frente eu reformo. Eles não fazem isso. Doutora? Entendeu? Oi. Informação que nós temos é que quando a empresa soube da ação que estaria correndo contra a empresa, a empresa não foi em momento nenhum chamada a prestar esclarecimentos, a empresa compareceu voluntariamente no estado do Acre, tentando essa argumentação. Porém, não foi dada a oportunidade da empresa se manifestar. Entendeu? Eles não querem ouvir. Essa é a indignação. Essa é a grande indignação, que eles não querem ouvir. Tadeu, é que vocês não conhecem como funciona a nossa profissão. Os juízes ficam numa sala e a qualquer momento o advogado pode entrar nessa sala com uma petição e falar, quero despachar com Vossa Excelência. Ela só não vai atender se ela estiver em audiência. Aí você tem que esperar a audiência terminar. Mas se ela não estiver em audiência, ela é obrigada a parar e te ouvir. Será que realmente eles foram lá? Entendeu? Porque até os gabinetes dos ministros do Supremo, do STF, do STJ, você bate lá, eles falam, agora não pode atender, espera meia horinha que ele te atende. Eles atendem, a porta dos gabinetes são obrigatoriamente abertas, eles são funcionários públicos. A empresa esteve lá, certo? Tentou um diálogo, mas que não foi atendido, que não foi ouvido. Se a empresa tentou despachar com a juíza, ela não recebeu, o procedimento seria aí na Corregedoria da Magistratura abrir uma representação contra ela. Se a liminar é ilegal, por que ela não cai? Muitos querem saber se pode entrar com um processo por dano moral contra a juíza. Se a liminar é ilegal, por que persiste a liminar se ela é ilegal? Isso é o que o pessoal pergunta.
Se ela é ilegal, por que ela continua valendo? E o pessoal quer protestar, quer processar a juíza. O que falta para ir para Brasília? Muitos perguntando também. E aí, são essas perguntas por enquanto. Não, então, das perguntas. O agravo de instrumento deve ser julgado na segunda-feira, não foi adiado. Por que ele não caiu? Porque ele só vai cair depois do julgamento desse agravo. É o trâmite normal. Então, não tinha como essa decisão ser reformada sem o julgamento do agravo. Não existe isso. Ela não pode voltar atrás sozinha. Então, ela tem o trâmite normal e está seguindo o trâmite normal. Então, provavelmente, se eles entenderam como foi dito a explanação da equipe sobre marketing multinível, provavelmente, segunda-feira, a gente tem a liberação da empresa. Ok, mais alguma pergunta? Cabe processo contra o Estado do Acre, contra a juíza? Que tipo de processo poderia fazer? Cabe todos que vocês quiserem, dano moral, lucros cessantes, indenizatório, perdas e danos, cabe tudo. Agora, tem que ver quem entra em precatório e se recebe no dia de São Nunca Tarde, mas cabe. Ok. Bom, a nossa primeira iniciativa é formar uma associação nacional dos divulgadores da Telex Free. E para isso a gente está mobilizando 30 mil pessoas. No mínimo. Eu vou falar para vocês que essa ação que vocês querem entrar, ela demora tanto tempo que ela em si é inviável, mas a pressão que ela faz é melhor do que o resultado dela, entendeu? É essa a ideia. Essa sempre foi a ideia. É aquela história, não vamos iludir as pessoas. Gente, vamos entrar que a gente vai ganhar um dinheiro. Não iluda assim. Fala, olha, gente, a gente quer entrar porque a gente quer fazer alarde, a gente quer mostrar que a gente está aqui e a gente quer atrapalhar a vida deles. Aí, com esse intuito, é maravilhoso. Inclusive, eu entraria contra a pessoa física da juíza. Ótimo. Que a gente levantou naquele vídeo que eu postei, os interesses maiores estão pagando ela para tomar uma decisão dessa? O Ministério Público tirou as denúncias da onde? Então a Oi foi uma. Que bom, né? Ela é uma empresa, ela é uma pessoa jurídica e ela é considerada consumidor para ele poder se basear e entrar com a ação? Para você imaginar assim, Todo mundo lançou, querido. Lançou, essa semana você viu Vivo lançando, você viu a Oi lançando, tá todo mundo aí correndo atrás do prejuízo agora. Você vai vendo da onde sai a decisão. Exatamente. Eles são tão burros que eles dão na cara ainda, né? Não, e outra coisa, entraram no Acre, é só você... Eu recebi alguns links, eu confesso que eu não sabia, eu recebi alguns links e fiquei estarrecida. Por que você não entrou no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil? Não, eu achei muito estranho isso também. Por que o Acre, gente? Quem é o Acre no Brasil em termos de economia? As coisas vão se esclarecendo, né? Você vê que palhaçada, não? Você viu quantos candidatos tinha? Não. É só você olhar, não acho que não tinha um para... Eu queria só fazer uma pergunta. Assim, dentro do seu conhecimento, doutora, no que os advogados da empresa estão pecando? Eu não sei a estratégia deles. Eu só poderia falar se eu soubesse. Eu não conheço a estratégia deles. Uma pergunta do chat. Se a empresa Telex Free é uma empresa privada, né, e os divulgadores não estavam, como a senhora falou na sua fala, se a Telex Free é uma empresa privada, como é que o Ministério Público, na tentativa de nos defender de algo que a gente não pediu para ser defendido, age numa empresa privada? Isso não é uma ilegalidade? Então, ele só poderia usar a legitimidade dele se ele tem conhecimento de um crime, ele tem que agir. A partir do momento que ele tem conhecimento de um crime, no caso ele está alegando um crime contra a economia popular,
Mas ele teria que ter em mãos provas desse crime para poder entrar. Se vocês estão me dizendo que foi a Oi, que é uma empresa, pessoa jurídica, que está reclamando, ele não poderia, porque a Oi não é um consumidor. Agora, a Oi pagou consumidores para reclamar? Isso a gente não sabe. Eles não foram citados para o processo. Alguém falou aí, gente, mas a empresa ainda não foi chamada para o processo, então a empresa ainda não foi aberta o prazo para ela contestar. No momento que for aberto o prazo para ela contestar, ela tem que apresentar a exceção de incompetência, que é tentar levar para o estado do Espírito Santo e já apresentar a contestação, que é a defesa dela. Mas ela ainda não foi citada, na verdade. Ela só está trabalhando porque ela teve conhecimento, foi intimada da liminar e ela já ingressou com recurso contra essa liminar. Mas no mérito da ação, acho que ela ainda nem foi citada, se eu não me engano. Luiz, se me permite só uma pergunta aqui, porque é uma das principais dúvidas dos divulgadores aqui do Paraná, que sempre estão ligando, perguntando. Eu sei que tem muita informação, mas assim, de uma maneira bem prática, para todo mundo que está assistindo agora multiplicar essa informação de modo mais preciso. Quando é que isso sai do Acre, exatamente? Quando é que o Supremo vai botar as mãos nesse processo? Prazo, assim, definido. Então, o que acontece? Se esse agravo for negado, quer dizer, a liminar se mantiver, aí existe um recurso que leva essa decisão até Brasília. E aí eu não sei, dentro do estado do Acre, quanto tempo demora esse trâmite. Tá? Porque hoje em Brasília os processos já estão digitais, então eles já conseguem impetrar direto online, não precisa o processo fisicamente sair de lá. Mas eu não sei no estado do Acre como funciona, em São Paulo não precisa, no Acre eu não sei como funciona isso. Ou se tem que esperar a Justiça do Acre mandar a cópia do processo para lá, que demoraria um tempo um pouco maior. Pessoal, agora, mandado de segurança para tentar barrar abusos, cabe em qualquer momento, em qualquer decisão. Pessoal, mais uma pergunta aqui, isso é uma pergunta recorrente, que todos os dias a gente tem que responder aqui. Doutora, muito se fala na internet que deveria cair em 30 dias a liminar, porque ela teria um prazo de 30 dias e depois ela não teria mais validade. O que a senhora pode falar a respeito disso? É exatamente isso. Ela tem 30 dias de validade, e dentro de 30 dias, que é concedido um processo liminar, tá? A pessoa que entrou com o pedido liminar, ela tem um prazo de 30 dias para entrar com o que a gente chama de ação principal. O que é uma ação principal? É o objetivo realmente que a pessoa tem. Então, o pedido a cautelar, a medida cautelar que gera a liminar, ela é uma medida preparatória para uma ação principal. Só que tem um outro tipo de ação que você já entra com a ação principal e você pede tutela antecipada em forma de liminar. Precisa verificar lá se eles entraram só com a cautelar preparatória ou se eles já entraram com a ação principal com pedido de liminar em sede de tutela antecipada. O processo inteiro, desde o início até o final, a média é 10 anos que ele vai demorar, tá? Não estou falando da liminar. A liminar pode cair a qualquer momento, a empresa pode continuar respondendo o processo e a empresa trabalhando normalmente. A gente pode fazer uma reclamação na Associação Brasileira dos Magistrados contra a decisão dessa juíza, sabendo a arbitrariedade dessa situação? E a outra pergunta é se a juíza é estadual, né? Eu não entendo muito disso, mas se ela é a nível estadual, ela pode interferir no Brasil inteiro, a nível federal, e se não, por que ela conseguiu fazer isso? Primeiro, com relação a liminar se estender o que a gente chama de erga omnes, que seria contra todas as pessoas, tá? Eu acho que não, porque existem jurisprudências contrárias. Então, você consegue jurisprudências, o que são jurisprudências? São decisões anteriores de casos parecidos que a gente usa como parâmetro, tá? Existem decisões dizendo que ela não poderia dar essa decisão dela abrangendo fora do estado dela, porque ela não é uma juíza federal. Se ela fosse federal, ela poderia.
Como ela é estadual, seria só dentro do estado dela. E existem outras que dizem que sim, ela poderia, por se tratar de interesse de consumidor. Então, nós temos jurisprudência para os dois lados. Aí, caberia à Câmara julgadora ver qual é o entendimento dessa Câmara em relação a essa competência. Respondi? Sim, doutora, tem uma pergunta aqui que eu acho que a senhora já respondeu, mas eu vou perguntar aqui de novo, que é de outro internauta, que quer saber, já que a liminar tem tanta irregularidade, quais as medidas devem ser tomadas para que se comprove essa irregularidade e para que a empresa possa voltar às suas atividades? É esperar o julgamento do agravo do instrumento, não tem outra coisa para fazer, não. Agora, respondendo a tua pergunta do Lucas, que eu deixei em branco, não falei, se dá para fazer alguma coisa na associação dos magistrados, tem como entrar com algum tipo de reclamação, como se fosse na corregedoria ou na ouvidoria deles, sim, tá? Mas não por ela ter dado a liminar, ela deu a liminar, vamos entrar contra ela, não, por ela ter cometido algum ato ilegal. Então, teria que pegar esse processo dela e falar assim, ó, ela está baseando só em indícios, isso é abuso de autoridade, a gente tem aqui fortes, do mesmo jeito que ela tem fortes indícios contra a gente também tem fortes indícios que ela está recebendo dinheiro de alguém. Vamos investigar. E aí, isso iria contra ela. Eu acho que vale a pena tentar. Fortes indícios, então vamos fechar a Bovespa também, né? Não, então, já que ela não está usando esse termo para acabar com a Telex Free, vamos tentar usar o mesmo contra ela, ué. Tem um pessoal da Oi, tá, da operadora Oi, para mim, ligou para várias pessoas também aqui, que são da minha equipe em Jaraguá do Sul, oferecendo um plano VoIP. E eu questionei com eles do plano VoIP, né, o que eles estariam oferecendo para nós, e eu disse para eles que eu já tinha um plano VoIP, que era o plano da Telex Free. Acontece que a garota que estava fazendo a propaganda do VoIP da Oi para mim, ela simplesmente disse para mim que a Telex Free não existe mais, que a Telex Free não opera mais com o plano VoIP. E que agora são apenas eles e os demais concorrentes que ficaram no mercado. Ai, que absurdo. Ou seja, devido a esse tipo de coisa, a minha vontade de poder estar falando isso com vocês seria, tá, por isso aí. E hoje, eu estou na rádio, nas duas principais rádios aqui de Jaraguá do Sul e Santa Catarina, que os nossos líderes aqui, as pessoas líderes de Jaraguá do Sul e da cidade de Guaramirim também, que é uma cidade vizinha aqui a Jaraguá do Sul, seriam caçados, tá, como se fossem bandidos, certo? Então, a gente está sofrendo uma perseguição aqui na nossa região. E eu queria saber o que pode ser feito e como a gente deve fazer. Eu gostaria de perguntar para a doutora, né, ver o que pode ser feito e se a gente pode entrar com ação em cima desse pessoal, porque até então né, que deu essa informação ao vivo na rádio hoje. Então, se vocês têm isso gravado, entra contra a empresa. Érico, estava procurando seu nome, porque é imputação falsa de um crime. Se ela te chamou de quadrilheiro, ela está dizendo que você faz parte de uma quadrilha e você seria criminoso. Então, a imputação falsa de um crime também é um crime de calúnia. Todos esses processos seriam interessantes de serem juntados nesse processo principal contra a Telex Free para mostrar que existe uma armação por trás mesmo, tentando derrubá-la, e a cópia desse seu processo seria ótimo de ser juntado nesse processo, tá? Porque existe uma ideia também de uma outra associação que vocês não fazem parte, de entrarmos como terceiros interessados no processo do Acre. Ok, então, essa é uma pergunta que eu queria fazer, se nós podemos anexar uma ação ao processo principal como divulgadores satisfeitos com a empresa, né? Não, na verdade não é anexar um processo dentro do outro, é nós entrarmos como terceiros interessados, nós passamos a ser parte do processo e nos manifestamos de todo o ato que comece a acontecer. Nós vamos ser intimados de tudo que acontece e teremos prazo para nos manifestar sobre tudo que acontece, juntar documentos, ouvir pessoas,
estudo, entendeu? Tem uma associação que está querendo que eu faça isso para eles, entrarmos como terceiro interessados, e se outras associações quiserem entrar como terceiras interessadas com outros advogados, melhor ainda. Quanto mais gente entrar naquele processo para apoiar a empresa, mais tumulto a gente vai causar, menos a gente vai ter, menos força essa juíza vai ter. Deixa eu pegar aqui a pergunta. Eu acho que já até foi feito. Quem vai pagar o prejuízo que a empresa, né, quando ela voltará ativa, sendo que a decisão dela foi ilegal, né, da doutora, quando voltar, quem vai pagar esse prejuízo? A gente pode entrar com uma ação contra a juíza lá do Acre, não é isso? E a outra pergunta é, se quando voltar regularizar essa situação, certo? A empresa der por derrubada essa liminar, pode um outro estado entrar com outra liminar contra a empresa? Deixa eu então responder por ordem. Quando vocês forem entrar com a ação, adianta você entrar contra uma pessoa física que ela não vai ter dinheiro para pagar a indenização no final? Não, é melhor entrar contra o Estado, afinal de contas ela é uma representante do Estado, tá? E a outra pergunta que você fez foi, depois que acabar a suspensão, o quê? Depois que a liminar der por derrubada, né? Se der por derrubada, se um outro estado pode entrar com outra liminar contra a empresa? Então, eu acho que como já teve a decisão lá, já fez jurisprudência, mas pode, porque era uma decisão liminar, não era uma decisão no mérito da questão. Pode sim. Só mais uma coisinha, só para finalizar. Pessoal, tem gente vindo me procurar perguntando a respeito de fazer cadastro fora do país, fora do Brasil. Não faça. Não faça, pode. Isso é golpe, certo? Quem está tomando essa atitude pode ter certeza que ou vai ser para lhe enganar, certo? Ou tentar se aproveitar de alguma maneira. Então, não pode abrir cadastro em outro país. Tá certo, pessoal? Era esse o recado. Obrigado, doutora. Obrigado, Luiz. Doutora, as manifestações que a gente faz aí, parando estradas, essas coisas, pode prejudicar a empresa ou pode ajudar a empresa? Né? Queria saber a sua opinião particular e como advogada também. Fechar a estrada, eu acho que não tem que fazer nenhuma manifestação que prejudique as outras pessoas, que senão todos vão ficar contra vocês. Mas fazer manifestação pacífica, igual foi feito lá em Brasília, que eu vi o vídeo muito bacana, o pessoal fazendo carreata, se manifestando pacificamente e continuando a colocar a cara na rua para mostrar que vocês estão unidos, eu acho que vale a pena sim, porque o povo na rua que está conseguindo aí baixar pedágio, melhorar aí os médicos, a Dilma tentou outras coisas, mas os políticos lá do Senado e da Câmara não deixaram, mas enfim, eles estão se virando aí para ver se conseguem melhorar um pouquinho. Eu acho que toda manifestação que não atrapalhe os outros é válida. Gente, o microfone é seu, doutor. Eu só quero agradecer a vocês por tudo, pela oportunidade de estar falando com 70 mil pessoas, é quase um estádio de futebol lotado, né? Gente, obrigado. Amanhã eu vou estar postando um vídeo em continuação, porque o pessoal viu que eu ia falar alguma coisa da Bebom e todo mundo, cadê a continuação do vídeo? Eu não sabia postar vídeo, foi meu primeiro vídeo, então faltou um pedaço, ainda tinha 5 minutos lá de coisas que eu falei. E podem mandar para mim lá pelo próprio vídeo perguntas, eu vou tentar pegar as principais e acrescentar nesse vídeo que eu vou postar amanhã. E qualquer dúvida que vocês precisarem, procurem seus líderes, o Lucas tem meu telefone, se vocês quiserem fazer contato comigo. Se o pessoal lá do Carlos Costa quiser fazer contato comigo, procurem os líderes que, através do Lucas, eles conseguem contato comigo. E a ideia é juntarmos força, sem precipitação, sem fazer nada errado, para que a gente possa alcançar a vitória o mais rápido possível. E, gente, vamos orar que Deus está na frente desse negócio, como o Carlos Costa costuma dizer o tempo todo, e é com oração que a gente conquista a vitória. Vamos continuar orando e crentes que vai dar tudo certo.